Um cristão, qualquer cristão que seja, que acredita na reencarnação, ele deixa de ser cristão. Uma pessoa que diz ao padre: Padre, eu sou espírita, eu creio na reencarnação, ela terá o batismo negado. E depois Jesus ainda diz, lá em Mateus 23:23, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, deixastes o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Essa afirmação ignora o cerne do cristianismo, que é o seguimento das leis morais, dos ensinamentos de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec afirma: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E depois afirma: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outro tudo aquilo que desejara lhe fizessem. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Se isso não é seguir os ensinamentos de Jesus, eu não sei o que é. Lembrando que Jesus nunca exigiu adesão a dogmas para acolher ninguém. Ele inclusive disse: Vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele nunca fez distinção de credo de ninguém. Aliás, Jesus primou por um ensinamento todo pautado em moral e não em rituais e em dogmas. Jesus cumpre um ritual quando se batiza no início da sua jornada e depois disso não há mais rituais, coisa que a igreja contraria. Sobre a reencarnação, a gente deve lembrar que Jesus não condenou essa crença que era muito comum entre os seus conterrâneos, inclusive entre os judeus. E Jesus disse: Deus é espírito e é necessário que o adorem em espírito e em verdade. Jesus ensina que a verdadeira adoração não depende de um local ou de instituição religiosa, mas sim de uma atitude interior verdadeira. Como é que é possível adorar a Deus em verdade se não se conhece do que se fala e se incorre no ato da leviandade e da mentira, provocando a divisão? Mateus 18:20 Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Jesus não restringiu a nenhuma igreja, a nenhum dogma, a nenhum credo, a nenhuma religião. E então ele diz: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Sendo a vontade de Deus o bem, eu desafio agora qualquer dogmático, qualquer crítico que não conhece o Espiritismo a encontrar no Espiritismo alguma coisa que leve ao mal, que leve à prática do mal, que leve a maus efeitos, que leve a gente a não fazer o bem. Vai ser difícil porque lá no Livro dos Espíritos já se diz: aquele que não faz o bem já está fazendo o mal. Tem muita gente que pensa que ir no centro no espiritismo não tem problema, que é de Deus, que é bom. Infelizmente isso mostra uma coisa muito simples, que você não conhece a palavra de Deus. O espiritismo não é de Deus? Ora, o Livro dos Espíritos começa com a primeira pergunta: o que é Deus? E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Lá na pergunta 13, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Resposta: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Saiba, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente e por aí segue. Na pergunta 275, o poder e a consideração que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os salmos. Ora, que espírito mau é esse que manda a gente ler os salmos, né? Na pergunta 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. Mas o espiritismo, por exemplo, é uma forma de adivinhação. O espiritismo é uma forma de adivinhação. Lá no Livro dos Médiuns, item 289. Os espíritos podem nos desvendar o futuro? Resposta: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Esse é um problema sobre o qual sempre insistem para obter resposta precisa. Trata-se de um grave erro, porque a manifestação dos espíritos não é meio de adivinhação. Se insistirem numa resposta, ela vos será dada por um espírito leviano. Temos visto isso a todo instante. E então Kardec diz depois, em outro momento: o espiritismo é uma doutrina filosófica e aqueles que julgam sobre contos absurdos, sobre o abuso que dele se pode fazer, que o confundem com os meios de adivinhação, provam que não o conhecem. Por que não ser espírita? Na verdade, nós não podemos ser espíritas porque os espíritas simplesmente não são cristãos. Eles não acreditam que Jesus seja Deus. Sobre a afirmação de que o espiritismo não seja cristão porque não acredita que Jesus não é Deus, Jesus deixou claro várias vezes que ele não era Deus. Só quem fez isso, o contrário disso, foi a igreja.
A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. O Pai é maior do que eu. João 14:28. Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 20:17. O conceito de Jesus como sendo Deus foi formulado no Concílio de Nicéia em 325 d.C., sob pressão do imperador Constantino. Lembrando de novo que nem todo aquele que diz meu Deus, vai entrar no reino dos céus, mas sim aquele que cumpre a vontade de Deus, que cumpre os ensinamentos de Jesus. Só para lembrar. E dizer que o Espiritismo não é cristianismo só é verdade se a gente tomar o cristianismo após a adulteração da Igreja, quando ela absorveu o cristianismo e moldou ele segundo seus próprios dogmas, instaurando ali uma perseguição ferrenha, sanguinária a todos aqueles que ameaçassem os seus dogmas. Isso a gente sabe muito bem. Padre, sua bênção, Deus te abençoe. Católico pode ir ao Centro Espírita Kardecista? Eu preciso dizer que não pode. O Espiritismo, mesmo kardecista ou qualquer outra forma, e o cristianismo são religiões diferentes. Tem espíritas muito bons, inclusive amigos, que fazem um excelente trabalho de caridade. Mas não é a mesma coisa do cristianismo. Para poder se criticar alguma coisa, na verdade, para poder estar com a verdade, para demonstrar que é um verdadeiro cristão, é necessário que a gente se guie pela honestidade moral. Então eu peço a todos que abram e leiam o Evangelho segundo o Espiritismo do início ao fim. Depois vocês vão me dizer se o Espiritismo segue ou não segue os ensinamentos de Jesus, se ele é ou não é cristão, se ele produz o mal, se ele não acredita, se ele não demonstra um Deus único, se ele não produz o bem, se ele não incita o homem ao bem, se ele não incita o ser humano a seguir as leis de Deus. Tá bom?